O silêncio que permeava as ruínas era quase palpável, como se o próprio ar tivesse consciência e retivesse o fôlego. Estava solene, impressionante, e um calafrio percorria a espinha de quem ousasse adentrar aqueles fragmentos do que um dia foi um lar. Costumava-se dizer que lugares abandonados guardavam os ecos de suas histórias, mas ali as histórias pareciam sussurrar em uma língua desconhecida, de uma cultura esquecida por milênios. Enquanto explorava, cada passo de Daniel fazia o chão desmoronar sob seus pés, como se as pedras quisessem engoli-lo, prendendo-o naquele espaço vacante e sombrio. O que mais o intrigava era o brilho distante que emanava de uma das paredes caídas. Ao se aproximar, encontrou um espelho, uma estrutura antiga e empoeirada, coberta de símbolos que pareciam se retorcer sobre o olhar incomodado. Era um artefato sem preço, carregando o peso de tempos que não deveriam ser relembrados. Curioso, Daniel limpou a superfície do espelho com a manga da camisa. Estrondos de terra e poeira cercavam sua visão, mas o reflexo que se formava era muito mais fascinante do que qualquer imagem real. O que ele viu ali não era sua própria face, mas paisagens impossíveis. Cidades de arquitetura distorcida, repletas de torres que se curvavam contra a gravidade e céus manchados de pôr-do-sol em cores que pareciam ter sido arrancadas de um pesadelo. Ele estava paralisado, absorvendo aquela visão que não fazia sentido algum. O reflexo se tornava mais intenso dentro do espelho, quase como se aqueles locais não fossem meras imagens, mas janelas para outra realidade. Uma brisa gelada percorreu o ambiente, fazendo as velhas paredes ressoarem como se estivessem se lembrando de um lamento coletivo. De repente, a imagem na superfície do espelho começou a mudar. Ele viu figuras indistintas, formas vagamente humanas despedidas de qualquer definição, como se dançassem sob as luzes de um mundo que desafiava a compreensão. Havia risos, embora ele não pudesse ouvir, e uma sensação de convite, distorcida e sedutora, percorria seu ser. A mente de Daniel começou a se fragmentar. Ele não conseguia decidir se era atraído por aquelas criações ou se um instinto primal lhe dizia para fugir. Seus pensamentos se abalavam, cada vez mais enredados na trama do horror que estava se desenrolando diante de seus olhos. Ele se viu pensando em como poderia atravessar aquele vidro insidioso, se era uma possibilidade ou uma mera ilusão do material que o aprisionava. À medida que as horas se arrastavam, o espelho se tornava sua única companhia. Ele se perdeu em visões de um mundo onde o tempo fluía de maneira errática. Às vezes, o ciclo se repetia, aquelas figuras distantes se tornavam mais elaboradas, mudando lentamente em formas que lembravam sussurros de antigas entidades. Uma delas, com uma aparência etérea, olhou diretamente para ele. Daniel se sentiu implodir sob a intensidade daquele olhar. Sua essência parecia ser absorvida naquela conexão, como se ele pertencesse a eles. A realidade exterior começou a se desvanecer como uma névoa maligna, e ele viu sua própria imagem no reflexo se desintegrando em fragmentos. Os ecos de um riso distante tornaram-se estrondosos, uma cacofonia de vozes incoerentes que se entrelaçavam com sua própria mente. Ele não sabia mais onde terminava sua percepção e começava a do espelho. E quando a visão estilizada da figura que o observava começou a falar em uma língua que ressoava em sua cabeça como batidas de tambor, foi como se seu próprio ser estivesse sendo desnudado. Então, o espelho mudou mais uma vez. A visão se distorceu e agora ele estava em um limbo entre dois mundos. O chão abaixo dele se dissolveu e as paredes das ruínas passaram a ecoar com a intensidade de um grito, uma chamada proveniente de uma realidade que não deveria ser conhecida. Ele se viu flutuando, sem peso, sem forma, enquanto a imagem de suas próprias mãos começava a se dissolver, como se fossem nuvens de vapor em um dia frio. O que lhe restava era a consciência de que estava preso entre dois estados. E o espelho, aquele horizonte sedutor, agora sob um manto de terror, começou a brilhar ofuscante. Então, a conexão se rompeu brutalmente. Daniel foi jogado para trás, os restos da realidade explodindo à sua volta. O espelho estourou silenciosamente em 1000 fragmentos. O que restou foi um eco de dor e uma sensação de perda irreparável.
Ele se viu deitado entre as pedras, respirando um ar pesado que apunhalava seus pulmões. Um vácuo se estabeleceu em seu coração, um espaço que antes preenchido por curiosidade, agora parecia a casa de um amor perdido. Aquela janela para outro mundo não existia mais, mas ele sabia que de alguma forma nada o separava mais daquela realidade que a partir de agora o perseguiria em sua mente. E assim, as ruínas ficaram silenciosas mais uma vez, escondendo seu segredo sob camadas de poeira e sombras, enquanto Daniel, fragmentado e desconectado, vagava por um novo mundo, um mundo em que a impossibilidade havia se tornado uma parte intrínseca de seu ser. O espelho não estava mais ali, mas sua memória, distorcida e cheia de eco, continuaria a refletir aquilo que não poderia ser oblidado. As vozes sussurravam em seu íntimo, e mesmo em seu estado confuso, ele sabia que nunca estaria realmente livre daquilo que tinha visto. O que restou ao seu lado era apenas mais uma sombra, daquilo que não pertencia ao seu mundo, mas que agora se tornara parte de sua essência, como um eco que nunca se apagaria.